Vamos começar mais uma aula do Soma Play e a gente está estudando juntos razões que nós temos para crer na Bíblia e em Deus. E hoje nós vamos conversar sobre as cosmovisões que as pessoas têm mundo afora e as narrativas, as histórias que as pessoas contam a si mesmas sobre Deus, a existência do mundo e o papel de cada um de nós nesse mundo. E como essas narrativas, formam as crenças que as pessoas têm. E isso é importante para a gente estudar, porque hoje as pessoas não perguntam apenas se o cristianismo é verdadeiro. As pessoas também perguntam se o cristianismo é bom, se o cristianismo tem as respostas para as questões que eu tenho sobre a vida. Nós nos acostumamos muito a abordar o ateísmo, mas muitas vezes nós esquecemos que a maioria das pessoas não tem sistemas de crenças, uma cosmovisão única. E nós precisamos entender as diferentes perspectivas que existem e como nós podemos apresentar o evangelho numa linguagem que seja inteligível para cada tipo de pessoa. Eh, a ideia de cosmovisão é importante porque a cosmovisão não é o mundo em si, mas é como você olha para o mundo. É uma lente através da qual você vê a realidade. E cada pessoa tem uma cosmovisão. Existem diferentes sistemas de cosmovisão que são formulados por religiões diferentes, por filosofias diferentes, mas essa cosmovisão individual, ela não é padronizada, ela não é nem muitas vezes consciente. A maioria das pessoas não pensam assim: eu tenho uma cosmovisão e eu tenho que pensar em tudo de acordo com essa cosmovisão. Não é assim que as pessoas pensam. Então, por isso nós usamos também o termo narrativa. Qual é a narrativa que a pessoa conta para ela mesma? Qual é a história que você conta para si mesmo sobre o seu papel no mundo, sobre quem Deus é, sobre o propósito da vida? Então, nós devemos entender quais são as narrativas que as pessoas estão ouvindo por aí, para que nós possamos apresentar o evangelho na língua que a pessoa entende, numa forma que a pessoa possa entender e que responda às questões que a pessoa tem dentro do seu coração. Ah, e uma diferença clara entre o evangelho e todas as outras narrativas que existem é que as cosmovisões do mundo, as histórias do mundo, as narrativas do mundo, elas são sobre o que você precisa fazer para salvar a si mesmo. Até quem não acredita em Deus, tem um sistema de crenças que diz: você precisa fazer isso, isso e isso para que você seja uma pessoa boa, para que você seja uma pessoa mais avançada, mais elevada. Então, é baseado no seu esforço para que você salve a si mesmo, para que você possa crescer a responsabilidade cai sobre você. Mas o evangelho, o cristianismo verdadeiro, não é sobre o que você precisa fazer para salvar a si mesmo, mas é sobre o que Deus fez para te salvar. Sobre como Deus enviou o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar e nos salvar e nos fazer filhos dele. Então, essa é uma diferença clara que nós veremos entre o cristianismo e todas as outras cosmovisões. As religiões, as religiões do mundo são sobre o que você precisa fazer para alcançar a Deus, enquanto o cristianismo é sobre o que Deus faz para te alcançar. E outra coisa, as cosmovisões do mundo também são incoerentes e são contraditórias. Muitas vezes elas fazem afirmações que não sustentam o sistema de crenças que a pessoa tem. Por exemplo, alguém pode dizer que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo. Mas essa afirmação, ela em si mesma é uma afirmação que se propõe a ser absoluta. Se não existe verdade absoluta, essa própria afirmação não pode não ser verdade. Então, nós vemos que quando nós examinamos
As narrativas do mundo, elas não são consistentes, elas não são, coerentes, mas o cristianismo é o único sistema, é o único a única narrativa que realmente é coerente e faz sentido. O problema é que muitos não entendem o que realmente é o evangelho, e muitas vezes isso acontece pela falta de uma cosmovisão bíblica. As pessoas não entendem os termos que nós usamos na nossa linguagem cristã. Por exemplo, se você diz: "Jesus morreu pelos seus pecados", quem é Jesus? Por que ele precisava morrer? O que são pecados? Então é necessário que quando nós, apresentamos o evangelho para pessoas que não estão familiarizadas com a linguagem da Bíblia, que a gente explique o que são esses termos. Quem é Jesus? Por que era importante que ele morresse? Porque o que é pecado e por que Jesus precisou morrer pelos nossos pecados? Nós não podemos presumir que as pessoas entendem o que tudo isso significa. É importante explicar, definir nossos termos para que não exista um ruído de comunicação que façam com que as pessoas não entendam o evangelho. E muitas das narrativas que nós vemos pelo mundo, elas têm sim fragmentos de verdade. Elas não são completamente falsas. Mas o nosso objetivo é aproximar as pessoas cada vez mais da verdade absoluta. Aproximar as pessoas cada vez mais de Cristo. E usar o formato, a linguagem que elas estão acostumadas, que elas estão familiarizadas, para poder apresentar a verdade da Bíblia, para poder mostrar para ela que Cristo é a resposta para as questões que cada pessoa tem. Eh, uma das cosmovisões mais conhecidas e abordadas na apologética é o materialismo. O materialismo é a ideia de que a realidade consiste apenas da matéria, do que é físico, que nós podemos tocar e sentir, da energia, do espaço e do tempo. E não existe nada sobrenatural. Essa é a cosmovisão que é adotada pelo ateísmo e também pelo agnosticismo, que tudo que eu sei que é verdade é o que eu posso ver, é o que eu posso experimentar. Eh, e quando nós conversamos com pessoas que pensam dessa forma, é preciso lembrar que a ciência não explica tudo. A ciência não tem uma resposta definitiva para a origem do universo, para a origem da moralidade humana, para como a mente humana funciona, né? Nós temos teorias, mas não temos respostas objetivas. John Lennox disse que a mente humana, se ela fosse realmente um processo aleatório da evolução, ela não seria confiável. Ele perguntou para um ateu o seguinte: "A sua mente é produto de um processo aleatório? Se seu computador fosse produto de um processo aleatório, você confiaria nele? Logo, o ateu não deveria confiar em suas conclusões científicas." Então, a ideia é o seguinte: se você não confiaria no computador que foi criado aleatoriamente por um processo de evolução, se você não confia que um computador assim seria, eh, utilizável para você usar para coisas sérias e importantes, eh, como você pode confiar na sua mente, no seu cérebro, se você acha que ele é o produto de um processo de evolução aleatório que não foi criado e projetado por Deus? Então, essa a a ideia de que o mundo é simplesmente o que é material, que o sobrenatural não existe, que Deus não existe, faz com que a mente humana não seja confiável, porque ela é o produto de um processo aleatório, que não pode ser, verificado. E também a moralidade objetiva vem de Deus, vem do soberano, do grande, legislador. Sem Deus, nós não podemos explicar o que é certo e o que é errado. Não existe um parâmetro para que nós possamos medir o que é certo e errado. C.S. Lewis disse: "Não chamamos uma linha de torta a menos que tenhamos a ideia de uma linha reta."
Então nós precisamos de uma referência para saber o que é certo e o que é errado. E essa referência vem de Deus. Ele continua: a consciência moral aponta para uma vida espiritual, além da vida biológica. Então a consciência moral, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Uma pessoa não precisa ser ensinada que matar um inocente é algo errado. Isso é algo natural ao ser humano. E essa consciência moral só pode vir de Deus. Ela só pode vir da vida espiritual que nós temos, e não de um processo, simplesmente evolutivo e material. E Nietzsche falou sobre o dilema que o mundo secular tem quando nós abandona quando a nossa sociedade, vira as costas para Deus e abandona o cristianismo. Ele escreveu: "Como poderíamos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que estávamos fazendo quando desacorrentamos a terra do sol? Para onde ela está se movendo agora? Estamos caindo continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Ainda existe um acima ou um abaixo? Estamos vagando em um nada infinito? Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos." Essa afirmação que ele fez, Deus está morto, era uma constatação que ele estava fazendo da sociedade. E Nietzsche não era cristão, mas ele viu que uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem direção, uma sociedade sem parâmetro moral. E na teoria dele, ele criou algumas soluções para isso, que o homem deveria se desenvolver para ser uma forma de um super-homem, para poder lidar com as questões da vida sem Deus. Mas essa tentativa não deu frutos. E a sociedade, cada vez mais secular, entra cada vez mais num desespero, numa realidade sem direção, sem sentido e sem propósito. E é isso que acontece quando, o mundo começa a virar as costas para Deus, a fonte de vida, a fonte de verdade, é ignorada. E de novo, C.S. Lewis, ele fala sobre como nós fomos criados para Deus. Ele diz que ele usa esse argumento do desejo. Ele diz que todo desejo do ser humano tem algo que possa satisfazer esse desejo. Por exemplo, a fome é satisfeita quando nós comemos comida, a sede quando nós bebemos água e o sono quando nós dormimos. Então ele diz o seguinte: se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Então ele diz que o anseio que nós temos por Deus, por propósito, por direção, só pode vir de algo que não está no mundo material. Só pode vir do Criador e só pode ser satisfeito quando nós encontramos Cristo. Um cientista importante, Pascal, ele propôs uma aposta. Ele falou que se você fosse apostar a sua vida na existência de Deus, ele diz que pela lógica seria muito mais eh, sábio apostar que Deus existe. Porque ele falou o seguinte: se você crê em Deus e Deus realmente existe, você ganha a vida eterna. E se você crê em Deus, mas Deus não existe, você viveu uma vida terrena com propósito, com alegria, mesmo não tendo a vida eterna. Ao contrário, se você não crê em Deus e Deus existe, você recebe o juízo eterno, a morte eterna. E se você não crê em Deus e também ele não existisse, a vida terrena é uma vida sem esperança e sem propósito, então você só perde. Então Pascal disse que é muito mais lógico e razoável para uma pessoa crer em Deus, porque as recompensas, né, nesse caso de crer em Deus, são muito mais valiosas. E mas mesmo assim, muitas pessoas questionam a Deus, porque Deus parece, estar escondido. Deus parece ser oculto no nosso universo. E o fato de Deus não se mostrar de uma maneira óbvia para todos, para essas pessoas, seria uma prova de que Deus não existe. Mas a verdade é que Deus se revela. Deus se revela de várias formas. Na criação, na maneira que ele faz com que o universo funcione,
perfeitamente. Na própria consciência humana, ele se revela através da moralidade humana, do pensamento, da lógica humana. Mas, principalmente, a maior revelação de Deus foi em Cristo. Foi através do seu Filho. O Deus Filho veio ao mundo e se mostrou a nós, em carne e osso. E Romanos 1 e 2 fala sobre como Deus se revela de uma forma evidente. E o problema não é a falta de evidência, mas o fato que nós ignoramos essas evidências. E muitas vezes as pessoas são resistentes a Deus não por uma falta de evidência ou apenas por questões intelectuais, mas também por questões emocionais e espirituais. Pessoas que foram machucadas na igreja, que tiveram experiências difíceis com religião e elas nutrem um ódio, um ressentimento inconsciente, às vezes, contra o próprio Deus, por causa desse sofrimento que elas passaram. Então é necessário entender por que as pessoas rejeitam a existência de Deus. Muitas vezes não é por questões simplesmente intelectuais e lógicas. Então, é importante que quando nós apresentamos o evangelho a essas pessoas, que nós possamos distinguir as objeções intelectuais que elas têm das feridas emocionais e poder ministrar e amar essas pessoas. Então, para que a gente possa fazer isso, nós precisamos fazer perguntas sobre as narrativas que elas acreditam. No que você acredita? Por que você acha que você tem uma consciência moral? De onde vem essa consciência moral? Eh, de onde você acha que vem, a forma do universo funcionar tão perfeitamente? Perguntas que revelem o que essa pessoa realmente pensa sobre o mundo. E apresente a Cristo, não somente argumentos. Não simplesmente um debate, mas um convite para que a pessoa possa encontrar as respostas das questões que elas têm em Cristo. E mostre como Jesus satisfaz os anseios que nós temos. O desejo por propósito e significado só podem ser satisfeitos em Cristo. Uma outra narrativa que nós vemos pelo mundo é a ideia do relativismo, que não existe uma verdade absoluta, que a minha verdade é o que interessa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e mesmo que elas sejam opostas, nós podemos viver em harmonia assim. Eh e existe a velha história do elefante, né, que vários homens cegos tentaram, descrever o que o elefante era, e daí um deles apalpou a frente do elefante, a tromba do elefante, e o outro e descreveu o elefante como sendo parecido com uma cobra. Aí o outro apalpou as pernas do elefante e disse que o elefante era como uma árvore. E o outro apalpou a cauda do elefante e falou que ele parecia mais uma corda. E outro apalpou a barriga do elefante e disse que ele era grande como uma parede. Então, essa história fala que existem várias formas diferentes de explicar a mesma verdade, né. Mas isso não se aplica à nossa realidade. Um elefante continua sendo um elefante, mesmo que você tenha uma perspectiva diferente ou incompleta sobre quem ele é. E o relativismo não funciona, ele não é algo que realmente na prática faz sentido. Eh, e muitas vezes nós vemos, essa abordagem relativista até numa na maneira que pessoas, vivem suas vidas. Muitas pessoas falam que são cristãs, mas não vivem de acordo com a sua fé. Eh, é muito comum você ver uma pessoa postar uma foto inapropriada na internet, com um versículo bíblico embaixo. Algo completamente inconsistente. Então, a inconsistência do relativismo se revela até dentro de uma própria pessoa. Eh, Francis Schaeffer disse que sem absolutos, a moralidade deixa de existir, e sem moralidade, o mundo entra no caos e no desespero. A ideia de um mundo relativista não funciona, não dá certo. E por causa dessa mentalidade relativista, nós vemos muitas pessoas que dizem ser pessoas espirituais, mas não religiosas. Eh, Nós vivemos uma cultura onde mais e mais as pessoas rejeitam a igreja, a religião organizada, mas elas ainda têm um anseio espiritual.
ainda tem um aspecto espiritual nas suas vidas. Eh, e nós vemos que, frequentemente, pessoas que pensam assim, eh, acreditam em Deus, mas Deus não é o principal na vida delas. Deus ocupa um lugar secundário na vida dessas pessoas. Que elas veem Deus como alguém que quer a felicidade delas, que ajuda quando necessário, mas que não interfere na sua vida cotidiana, que não interfere nas suas decisões, e na forma com que ela vê o mundo e seu propósito. Mas existe uma inconsistência moral quando você vive dessa forma. Você acaba tendo que decidir o que é certo e errado, o que é bom e mal, o tempo todo. E você deve arcar com as consequências de errar quando você faz a decisão errada. Eh, mas Deus nos disse que nós não precisamos carregar esse fardo, que nós podemos confiar nele para sabermos o que é bom e mal, o que é certo e errado, porque ele que nos dá a direção. Em uma cultura fragmentada, uma cultura quebrada, relativista, o evangelho oferece uma verdade, oferece, a ideia de pertencimento, de perdão e um fundamento sólido para que nós possamos basear as nossas vidas. É uma verdade absoluta. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim". Jesus não tinha uma abordagem, relativista, mas ele disse que se você confiar nele e somente nele, você vai encontrar a verdadeira paz que você está procurando. Eh, o politeísmo é uma ideia de que existem muitos deuses, muitas forças espirituais no mundo, muitas energias, e que não existe simplesmente um Deus, mas que as divindades são diversas. Na nossa realidade, a gente encontra isso muitas vezes nas religiões de matriz africana, mas também isso existe no hinduísmo e outras religiões politeístas também que continuam existindo no mundo. E todas essas religiões creem em diversas divindades. Então é importante a gente poder explicar e, e comunicar quem é Deus, quem é o Deus verdadeiro. Que só o verdadeiro Deus te criou. E esse Deus que te criou, ele te conhece de uma forma que nem você mesmo se conhece. E ele é um Deus que quer um relacionamento com você. Ele não é um Deus que quer fazer barganhas e trocas de favores, mas ele é um Deus que te ama e que quer te dar graça imerecida. Paulo teve uma abordagem muito sábia com os politeístas da época dele. Na sociedade romana, grega da época, o comum era ser politeísta. E em Atos 17, nós vemos que ele abordou essas pessoas sem agir com medo, sem agir com preconceito, sem evitar essas pessoas, evitar falar no assunto, mas ele comunicou a verdade de uma forma amorosa e numa linguagem que eles pudessem entender. Então ele chegou lá numa situação onde as pessoas tinham um altar ao Deus desconhecido. E ele usou essa situação para falar do Deus verdadeiro. Ele falou: "Esse Deus desconhecido que vocês adoram, eu sei quem ele é e eu posso te apresentar ele. E na verdade, ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus que criou todas as coisas. E ele é o Deus que eu te apresento agora". Então a gente pode usar muito da abordagem que Paulo usou para falar com pessoas que pensam dessa forma. Primeiro, assim como Paulo, reconheça a busca espiritual que as pessoas têm, que isso é uma coisa boa, que as pessoas têm um desejo de encontrar Deus. Né? Ele falou: "Vejo que vocês são religiosos". Ele falou que ele notou que eles tinham um anseio espiritual. Segundo, observe a cosmovisão das pessoas. E ele fez isso, né, no versículo 23, ele observou o culto deles, ele observou como elas interagiam com o que elas acreditavam ser os deuses. Aborde os anseios das pessoas.
Ele falou, né, que eles têm um altar ao Deus desconhecido, que eles tinham um anseio de adorar e prestar culto a esse Deus. E mostra como Cristo satisfaz esses anseios. Como ele disse: "Esse Deus eu vos anuncio agora". E também comunique-se através da cultura local, da cultura das pessoas. Ele fez isso, ele usou termos, ele usou até, citou poesias que eram comuns daquela sociedade. Quando ele diz: "Nele vivemos, nos movemos e existimos". Isso é parte da filosofia pagã da época, e ele usou isso para mostrar quem Deus realmente é e que ele é a fonte de vida. E apresente Jesus, de uma forma clara e evidente. Ele falou: "Ele não está longe de cada um de nós". E ele apresentou o evangelho para pessoas que, muitas vezes, se nós estivéssemos naquela situação, nós correríamos de medo ou iríamos julgar as pessoas e não falar, não apresentar o evangelho. Ele foi corajoso e apresentou o evangelho, e nós devemos agir dessa forma também. E mostrar para as pessoas que, Deus é um Deus amoroso. O verdadeiro Deus, ele não pede sacrifícios. Ele já ofereceu o sacrifício que é suficiente para pagar por todos os nossos pecados, que é Jesus. E ele não opera por meio de troca de favores, mas sim pela graça. Nós não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim ele nos ama e ele nos oferece seu próprio filho para nos salvar. É importante também destacar que Jesus é o único caminho para o Pai, que Deus é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas existem em um só ser, um só Deus. E esse Deus nos convida a fazermos parte desse amor eterno que já existe nele mesmo. Eh, E também, falar sobre as ansiedades que essas pessoas têm, e como só realmente Deus satisfaz esses anseios. Que toda proteção contra o mal Jesus pode dar, a verdadeira paz e tranquilidade nós podemos encontrar somente em Cristo. O panteísmo é uma outra narrativa, uma outra cosmovisão que influencia muitas pessoas. A ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. Que não existe uma separação entre o Deus criador e a criatura, mas que nós fazemos parte de Deus, nós somos deuses, porque nós somos parte de Deus. E tudo que existe é Deus. As pedras, as árvores, os animais, os seres humanos, o universo, tudo é Deus. Onde nós vemos muito isso é na ideia da nova era, essa religiosidade da nova era, que apropria muito das ideias do panteísmo. E é importante ter uma abordagem amorosa de evangelismo com essas pessoas, de mostrar que o Criador e a criatura são distintos. A Bíblia é evidente, é muito clara sobre isso. Mas ele nos fez a imagem dele, nós somos feitos à imagem dele, nós temos características do Criador. E Jesus nos chama a unirmos a ele, nós podemos ter uma união com Cristo, que nos faz íntimos com o Criador. E que nós não precisamos do peso de ser o nosso próprio Deus, da pressão de viver como se eu fosse Deus. Como se eu tivesse controle sobre tudo. Eles acreditam em muitas coisas como lei da atração, que se eu mentalizar as coisas e acreditar que algo vai acontecer, isso realmente vai acontecer, porque eu sou Deus, eu posso materializar as coisas. Eh, no poder interior, na ideia de karma também, isso é muito comum. Esse jeito de viver como se eu fosse Deus, como se eu tivesse poder para alterar as coisas na realidade, faz com que eu viva com muita pressão, com uma responsabilidade que o ser humano não foi feito para carregar. Então, nós precisamos apresentar às pessoas o verdadeiro Criador e que elas não precisam carregar esse fardo de tentar ser Deus, mas o verdadeiro Deus está em controle sobre tudo e que Ele nos ama e que Ele quer nos unir a Ele para que a gente possa viver em relacionamento com Ele. Eh, e é importante também, quando nós falamos com pessoas que acreditam,
no sobrenatural, eh, falar que o sobrenatural existe, mas muitas vezes nós não entendemos o que o sobrenatural realmente é, que ele é o verdadeiro Deus. Então, ore com essas pessoas, ore e incorpore o evangelho na sua oração. Se você conhece alguém que pensa dessa forma, essas pessoas realmente são muito abertas à oração, a a outras influências espirituais também. Eh, então não perca a oportunidade de orar com essas pessoas e de falar que Deus realmente existe, mas da verdade de quem ele é. Existem também sistemas religiosos que geram cosmovisões, que geram narrativas que são contrárias ao que nós vemos na Bíblia. Eh, por exemplo, o islamismo é uma religião que é a segunda maior religião depois do cristianismo no mundo inteiro, e que cada vez mais tem uma influência no mundo, inclusive aqui no Brasil. E no islamismo, Jesus é honrado como um profeta, mas eles negam, a trindade, eles negam que Jesus era Deus, e eles negam que Jesus ressuscitou. Então é importante explicar o que é a trindade corretamente, que a trindade não são 3 deuses, mas um só Deus, coexistindo em 3 pessoas. E a historicidade da ressurreição, que a ressurreição é algo que realmente aconteceu, não é só uma filosofia, não é só uma figura de linguagem, mas Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. E que essa ressurreição de Cristo causou um impacto muito grande na igreja primitiva, que fez com que o cristianismo crescesse de uma forma muito rápida. E esse crescimento do cristianismo não pode ser explicado de nenhuma outra forma, a não ser através da ressurreição, dos discípulos vendo Jesus ressurreto e tendo a coragem de falar sobre o que aconteceu, sobre o evangelho, para o mundo inteiro, mesmo com perseguições, e com dificuldades, eles propagaram o evangelho por causa da coragem que eles tiveram ao ver Jesus ressurreto. Muitas vezes para pessoas ah, que são islâmicas, muçulmanos, é difícil também abandonar essa religião, porque ela está muito entrelaçada com a família. Então elas não estão só abandonando a religião, mas estão abandonando também sua família, sua comunidade, e muitas vezes, em muitos lugares do mundo, pessoas são perseguidas se elas abandonam o islamismo. Eh e nós podemos usar até a própria cosmovisão dessas pessoas para apontar, os erros que elas têm, as inconsistências, e mostrar como somente a Bíblia é consistente de verdade. Por exemplo, no sistema de crenças islâmico, a Surata 10:94 diz que o leitor das escrituras islâmicas deve conferir a Bíblia e deve ver se a Bíblia confirma o que o Alcorão fala. Mas a Bíblia é conflitante com o Alcorão, então a própria escritura islâmica se mostra inconsistente, porque ela diz que a Bíblia irá confirmar que ela é verdadeira, mas a Bíblia não confirma que ela é verdadeira. Então, existem várias contradições dentro do sistema religioso que fazem com que ele não seja consistente. Mas quando nós, tivemos a oportunidade de falar com essas pessoas, nós devemos fazer isso com amor, com graça e convidando elas a um relacionamento com o Pai, porque muitas vezes elas não veem Deus como Pai. O ensinamento que eles têm de Alá não é que Alá é um pai, eh, mas nós vemos Deus como Pai. E Cristo nos leva a Ele. Cristo é o caminho a um relacionamento com o Pai celestial. Então nós podemos convidar essas pessoas a se relacionar com Deus como filhos. E muitas vezes essas pessoas estão sobrecarregadas porque elas não sabem se elas são realmente salvas. Na religião muçulmana, você nunca pode fazer o suficiente para saber se você é realmente salvo. Mas em Cristo nós temos a certeza da salvação, porque ela não depende de nós, não depende do que nós podemos fazer, não depende da nossa própria santidade, mas depende dele e tudo que ele fez perfeitamente para nos salvar.
Então, a obra de Cristo é o que nos dá a certeza da salvação. O judaísmo também não acredita em Jesus como Messias, não acredita em Deus como sendo a Trindade. Eh, então, quando nós tivemos oportunidade de falar com judeus, é importante mostrar como somente Jesus cumpre as profecias messiânicas da Bíblia hebraica. Daniel 9, por exemplo, profetiza sobre o tempo da chegada do Messias e que a sua vida, a sua morte aconteceria antes da destruição do templo. Então, o Messias profetizado no Antigo Testamento já deve ter vindo. Para que essa profecia se cumprisse, ele deveria ter vindo antes da destruição do templo. Como o templo já foi destruído, ele já veio e ele é Jesus. E também existe um conceito na Bíblia hebraica dos dois poderes, que foi muito abordado no judaísmo antigo, mas depois do cristianismo, os judeus tentaram suprimir essa ideia para que o cristianismo não infiltrasse o judaísmo. Mas os judeus, inclusive no Antigo Testamento, acreditavam que existia só um Deus, mas que esse Deus era composto por pessoas celestiais distintas, que compartilhavam os atributos divinos. Eles não tinham a ideia da Trindade tão desenvolvida como nós vemos no Novo Testamento, porque a revelação de Deus é progressiva, Deus revela mais e mais sobre si, conforme nós lemos a Bíblia, mas indícios da Trindade estão já expostos no Antigo Testamento. Um exemplo muito claro disso é em Isaías 48. Em Isaías, no capítulo 48, Isaías 48, é Deus falando aqui. Deus diz: Eu sou o primeiro e o último. Somente Deus fala dessa forma na Bíblia. E aí, um pouco depois, ele fala assim que o soberano Senhor, o soberano Deus, Senhor aqui sendo Yahvé, o nome pessoal de Deus, que o soberano Senhor me enviou junto com o seu Espírito. Então aí nós vemos 3 pessoas, né? O primeiro e o último, que foi enviado por Yahvé junto com o seu Espírito. É uma descrição muito clara da Trindade. E essa não é a única. No Antigo Testamento inteiro nós vemos indícios de Deus existindo em 3 pessoas. Mas aí quando Jesus vem, ele revela isso de uma forma muito mais clara. E para qualquer sistema religioso que vive através das suas próprias obras, existe um fardo de autojustificação. O peso de tentar fazer tudo certo para agradar a Deus. Mas a justificação perfeita só é encontrada em Cristo. Cristo nos justifica e nos faz justos, nos faz santos diante de Deus. E nós podemos nos aproximar de Deus como filhos, através daquele que é o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote que representa Deus para os homens e representa o homem diante de Deus. Quando Deus nos olha, ele nos olha através do sacerdote, que é Jesus, e nos vê como seus filhos. Então, para aqueles que ainda vivem debaixo da antiga aliança, nós podemos mostrar como a nova aliança já chegou e ela é nos oferecida através de Cristo. E nós podemos convidar a todos aqueles que estão buscando o Messias a encontrá-lo em Jesus. Existem também muitas religiões que se dizem cristãs, mas que na verdade são sectárias, que não são realmente cristãs, porque essas religiões têm autoridades paralelas à Bíblia, elas rejeitam a Trindade e elas mudam e redefinem muitos termos cristãos. Muitas delas têm ideias diferentes de quem Deus é,
de que Deus não é um só Deus, de que existem vários deuses, ou nós vemos inconsistências entre a Bíblia e os outros livros que essas religiões oferecem, e elas não compartilham o evangelho verdadeiro da graça. Essas religiões pregam um evangelho de obras, de salvação através de obras. Eh, e, e que a salvação só é alcançada através da perfeição. Mas no evangelho verdadeiro de Cristo, nós vemos que a salvação não é alcançada através da perfeição humana, mas através da perfeição de Deus, de Cristo, que morreu em nosso lugar e que nos ama incondicionalmente e nos vê através de Cristo. Então, nós devemos apresentar o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação através da graça de Deus e não pelas obras. Eh, e quando nós conversamos com esse tipo de pessoa, nós devemos conversar com amor, com paciência, com entendimento, para que nós possamos apresentar Cristo de uma forma amorosa e verdadeira. Nós vamos concluir essa aula agora e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.